Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos embora para mais um vídeo. Sexta-feira, nosso dia aqui de se encontrar por aqui. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre perfis de procrastinadores. Então é bem interessante porque eu vou falar o que está por trás de cada perfil, o que pode estar acontecendo, e eu vou dar algumas dicas de como lidar com essas causas, tá bom? Então a gente vai começar hoje só com o procrastinador acadêmico, que tem a ver com as tarefas de estudo, então ou de escola ou de faculdade, aqui no caso na Austrália, especialmente em relação aos cursos de VETs que a gente faz por conta do visto, enfim. Então eu vou entrar um pouquinho hoje nisso e vou falar sobre o tipo de procrastinador sobrecarregado. Tá? Então vamos começar pelo acadêmico. Então, o que é basicamente? É quando você sabe que você tem que entregar alguma coisa, um trabalho, um assignment ou alguma coisa do tipo, e você fica ali, né, prolongando a hora de você sentar e realmente fazer. Ou ler alguma coisa, você precisa ler alguma coisa para uma aula, ou exatamente também as provas que a gente precisa fazer para proficiência, né, em inglês, IELTS ou PTE ou qualquer outro que tiver por aí. Então, tudo que eu preciso estudar está relacionado à tarefa de estudar, tá bom? Então, o que pode ser alguma das causas, tá? E, de novo, gente, tô falando no geral, não dá realmente para bater o martelo, porque cada caso é um caso, né? Mas aqui, no geral, o que pode ser? Talvez o que está fazendo você procrastinar é a sua técnica de estudo. Então, às vezes, a forma que você está estudando não é a forma que realmente você consegue aprender, ou realmente é algo que é prazeroso para você fazer. Talvez a técnica de estudo que você está tentando não é a melhor para você. E aí, quando a gente entende, quando a gente percebe que a gente não está entendendo muito a matéria, fica uma coisa chata, né? Então, pensa na técnica de estudo, pensa se você é uma pessoa mais visual, se você é uma pessoa mais auditiva ou mais sinestésica. Isso faz muita diferença. Se eu sou mais auditiva e eu fico lendo, eu tenho que ler, como é que eu vou fazer? Né, assim, não bate, né? O nosso cérebro, ele tem a sua forma de entender, de pegar a informação do externo. Então, se eu tô tentando colocar a informação no meu cérebro, que é uma forma que ele não é a forma que ele processa, fica cansativo para mim e eu vou acabar realmente procrastinando, tá? Uma outra coisa é o gerenciamento do tempo. Então, eu preciso entender que se eu não gerenciar o meu tempo, se eu não me colocar à disposição para isso, se eu sempre estiver fazendo outras coisas, ou correndo, ou não sei o quê, como é que faz? Né? Se eu não incluir o estudo na minha rotina diária, também eu tendo a procrastinar, porque ele não virou um hábito, né? Ele não tá ali no automático. Então também tem que começar a pensar, colocar os estudos na minha rotina, colocar ali no meu planejamento diário, semanal, enfim, tá bom? Uma outra coisa que pode fazer a gente procrastinar é eu achar que a matéria é muito fácil. Ah, não preciso estudar agora, porque, isso aí eu tiro de letra. Eu só preciso dar uma lidinha ali e pronto, acabou. E aí, quando a gente, por exemplo, eu tenho uma prova amanhã que eu preciso só dar uma lidinha. E aí, quando eu sento pra ler mesmo, eu percebo que o negócio não é só dar uma lidinha. É mais do que eu achei que fosse. Eu vou precisar colocar mais energia naquilo do que eu achei que fosse, que eu ia precisar colocar. Então, subestimar o que eu preciso fazer me gera procrastinação e me gera o estresse quando eu percebo que não é só dar uma lidinha, né? Que eu vou ter que ficar mais tempo do que eu achei nessa tarefa. Então, tenha certeza do que você tem que fazer. E se realmente for tranquilo, se você revisou o que você tem que fazer, em 3 horas eu faço isso, ok. Agora, não subestime sem saber o que te espera, porque aí isso pode gerar um estresse para você muito grande, tá? Isso que eu vou falar próxima, que é a falta de significado, eu acredito que é uma das
da base da procrastinação aqui na Austrália que a gente tem quando a gente está fazendo esses cursos que são somente pro visto, né? A gente sabe exatamente como é que é isso, né? Eu quero ficar na Austrália, eu preciso estudar, ficar estudando, tenho que ficar renovando para visto de estudante até que eu consiga uma forma de ficar, de conseguir um permanente, né? Então, quando eu não vejo significado naquilo, e isso é no geral, tá, gente? Não está só linkado ao estudo, isso no geral. Se eu não vejo significado naquilo que eu tô fazendo, não há Cristo que vai me fazer, tá? O nosso inconsciente, ele bloqueia mesmo. O nosso inconsciente não quer que a gente sofra. Então, se eu tenho um significado para isso negativo, cara, vai ser um sofrimento muito grande para fazer, muito grande. Então, a ideia base que eu começaria por isso é pensando, você tem algum sentimento negativo em relação a essa tarefa que você tem que fazer? Tem algum significado? Qual é o significado desse curso que você está fazendo para você? É prazeroso? É motivador? Você se vê fazendo isso que você está estudando? Ou você só está fazendo isso para alguém? Também existe muito, né? A gente faz uma faculdade porque meu pai quer que eu faça isso, ou eu presto uma prova, um concurso, ou sei lá, porque a minha mãe quer que eu faça isso. Então, qual é o significado para você? O que esse curso ou isso que você vai estudar vai te trazer, tá? Uma vez que eu entendi isso, eu consigo mudar o significado. Então, se eu só ficar olhando para a tarefa, eu tenho que estudar, porque, né? Que saco, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Cara, a tarefa, ela não é o meio, ela não é o fim, né? Ela é o meio para que eu consiga alguma coisa. Então, eu tenho que estar olhando para essa alguma coisa que eu vou conseguir e não para a tarefa. A tarefa, uma vez que eu fiz, acabou. Ela foi. Mas o que fica é o meu objetivo. E se eu não sei qual é o meu objetivo, do porquê que eu tô fazendo essa tarefa, porquê que eu tô me colocando nessa posição de fazer isso, eu não faço. Eu não vou pra frente. E aí eu começo a gerar todo o estresse também da procrastinação. Então, é muito importante, gente, eu preciso saber por que eu estou fazendo e qual é o significado que eu tô dando pra isso. Se eu não olhar pro meu objetivo e se eu só olhar pra tarefa, eu não vou fazer, tá bom? E tem uma outra crença que também pode influenciar muito, que é eu preciso estudar pelo menos 4 horas por dia para conseguir fazer o que eu tenho que fazer, tá? Por que isso não ajuda? Bom, primeiro, se isso é prazeroso para mim, ótimo, beleza, a gente não tem problema, né? Se o que você tá fazendo é prazeroso para você, então você não procrastina, tá? Agora, se eu tô partindo do pressuposto que você tá se forçando a ficar 4 horas porque você tá se forçando a ficar 4 horas porque você não quer fazer. Então, você tá começando a colocar regras para você mesmo, para você conseguir fazer o que você tem que fazer. Então, eu estipular horário, eu tenho que ficar 2 horas sentada aqui para estudar, eu tenho que ficar 4 horas aqui pra... Gente, o que faz a gente passar nas coisas não é a quantidade de tempo que eu fiquei ali, é a qualidade do meu estudo. Eu posso ficar 1 hora e, cara, aprender muita coisa e terminar meu assessment em 1 hora. Eu posso ficar 4 horas sentada aqui e no final eu vou estar assim, nossa, nem comecei. Eu escrevi 1 linha durante essas 4 horas. Então, essa crença de que o nosso estudo é baseado em quantidade de tempo que eu fico ali, não, é qualidade. Você não vai passar na prova ou você não vai conseguir o resultado que você quer de um trabalho baseado no tempo que você ficou sentado na cadeira tentando estudar. Você não vai virar pro seu professor e falar: professor, mas semana passada eu fiquei 30 horas na semana só para tentar pensando no que eu vou escrever. Falar, então, não adiantou nada, porque ou você não entregou o trabalho ou o trabalho não tá bom, não tá suficiente. Então, a gente não consegue as coisas, principalmente por estudos, né? Por tempo, a gente tem por qualidade. Se eu tenho um estudo de qualidade, ok. Como eu falei, eu posso ficar meia hora e, cara, fazer o melhor que eu puder. Fazer a melhor coisa que eu poderia fazer comparado a 4 horas de sofrimento e chicotada e, ai meu Deus, eu preciso fazer e tal, tá? Então,
Pensem se vocês têm essa crença, se vocês ficam se obrigando a ficar sentado ali porque tem que ficar 2 horas do dia, todo dia para estudar, tá? Isso atrapalha muito, porque aí você fica naquela ansiedade, naquela angústia, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o sobrecarregado. Então, sobrecarregado é o quê? Ele tem tanta coisa para fazer que ele não sabe nem por onde ele começa. Ele tem um monte de coisa para fazer e ele não sabe por onde ele vai. Isso pode acontecer. Por que ele tem um monte de coisa para fazer? Ou ela, né? Ou um monte de coisa para fazer. Porque ele não sabe falar não para as pessoas. Então ele vai aceitando. Ou porque ele não tem planejamento e organização. Ok? E as duas coisas podem estar juntas ou elas podem estar separadas, tá? Mas quando eu tenho medo de gerar conflito com as pessoas, eu tendo a falar sim. Ou, por exemplo, num trabalho, porque eu quero me mostrar prestativo para o meu chefe, eu tendo a falar sim. E aí é onde eu me sobrecarrego. E aí, se aí eu não tenho um planejamento em relação a isso, aí que fica pior. Porque é aí que eu misturo os pés pelas mãos e não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, comecem a pensar como que você se sente em relação a falar não para as pessoas. Como que é para você falar não para as pessoas, tá? E como que é para você ter uma organização? Como que funciona? Você tem uma organização? Você tem um planejamento? Se o seu problema não é falar não para as pessoas, você até fala não, porque você já tem tanta coisa que você tem essa noção de que se você pegar mais coisa para fazer, acabou. Então, como é que é para você? Você tem um planejamento? Você segue as suas prioridades? Você sabe quais são as suas prioridades? Quais são as datas que você precisa entregar as coisas? Você segue isso direitinho? O sobrecarregado, ele tem uma dificuldade de prioridade, né? Ele de organização. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, aqui eu faço isso. Isso aqui eu não consegui terminar, então eu vou voltar amanhã. E fica essa clareza. Quando a gente tem tudo ao mesmo tempo no nosso cérebro, realmente a gente não consegue pensar. O nosso cérebro, ele tá carregado, sobrecarregado. Então, eu preciso tirar as coisas que eu tenho aqui do meu cérebro e colocar num papel. Eu preciso organizar. O nosso pensamento, ele é muito rápido. Se eu não... Gente, o papel é o meu melhor amigo. Papel e caneta tem que estar na sua vida. Tem que estar na sua vida. Porque senão, não há vida. Tá? Então eu tenho que tirar as coisas da minha cabeça e colocar num papel, porque aí eu consigo mexer, eu consigo por aqui, ou por lá, ou planilha no Excel ou no Word. Gente, mas precisa ter um lugar onde vocês têm as coisas escritas, tá? Se você for uma pessoa que não gosta de conflito, que tem problema em falar não, precisa começar a refletir também em relação a isso. Qual que é o seu medo em falar não? Por que você não pode falar não para uma pessoa? O que de pior vai acontecer se você falar não para uma pessoa? Tá bom? E na próxima semana a gente vai falar sobre o fazedor de lista, né? O limpador e se der tempo a gente vai falar sobre o soneca, senão a gente fala no próximo vídeo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no comentário, me manda uma pergunta no direct. Estamos aqui para isso, beleza? Até semana que vem, gente. Beijo, até mais.